o float e o double serve para casas decimais. Não vos vou massacrar muito com este, posso abordar no próximo vídeo e na próxima aula, posso e devo. Mas o float e o double nada mais, nada menos é do que o float é algum número, tipo, por exemplo, se eu quiser perguntar a vossa altura, por exemplo, 1,62 m, ok, é 1,62, é um float. É um número que tem vírgulas, tem casas decimais. Mas imaginem que eu quero declarar o valor de π, que não é só 3,14, é 3,14, muitos números. Neste caso eu poderia usar um double, porque é um número que tem muitas casas decimais, portanto tem mais precisão. Espero não vos baralhar nesta próxima explicação entre o float e o double. O que eu aconselho é, neste vídeo, se vocês estão ainda um pouco confusos, voltem para trás, vejam novamente, metam comentários a fazer perguntas. Agora, desta parte para a frente é para quem entendeu bem até aqui. Porque agora eu vou explicar em relação ao float e ao double qual é a diferença entre os dois. Ambos só funcionam para números, ambos funcionam com casas decimais. Mas porque é que um tem mais precisão que outra e porque é que existem dois distintos e um simplesmente tem mais precisão do que outro? Porque existe uma coisa em programação assim um pouco mais avançada em que nós queremos converter um tipo de variável noutra, sem estar a alterar o código todo. E, por exemplo, digamos que eu quero, isto depois tem muito mais à frente a ver com conversões explícitas ou implícitas, são coisas muito mais para a frente, mas imaginando, só para vos dar assim um cheirinho do que é a coisa, imaginando que eu queria converter uma variável do tipo float, que simplesmente tem lá, que é o π, que é o valor de 3,14, mas eu agora quero declarar mais alguns números do π e quero convertê-la num double. Ela vai-me permitir pôr mais números, portanto, eu vou escrever aqui até para ser mais simples. Portanto, vamos imaginar que esta variável aqui, 3,14, do tipo float, tem uma vírgula e tem casas decimais, certo? Mas eu agora quero um monte de casas decimais do π, porque simplesmente quero. Então eu converto esta variável num double. Então eu preciso que seja um double para ter mais casas decimais. E passo a ter aqui todos os outros números do π. E ela então tem dupla precisão. Mas agora eu arrependi-me e eu quero voltar ao π. Eu consigo converter, ou seja, eu consigo converter para voltar, isto vamos imaginar, eu não sei os números do π de cor, por favor não me julguem, mas vamos pôr aqui uma data de dígitos aleatórios, tanto faz. Isto vamos supor que é uma variável double, para ser menos confuso. É uma variável double. E eu quero converter para uma variável float. O que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer isto. É isto que vai acontecer. Isto é a diferença entre uma double e uma float. E eu agora quero voltar a passar desta float para a double. E quero voltar a ter aqueles dígitos que estavam aqui. Não há. Não há. Por isso é que uma serve para uma coisa, outra serve para outra. Eu não posso agora simplesmente voltar a querer ter uma double e voltar a ter aqui os dígitos todos do π. Não posso. Não posso. E não gravou. Porque se eu convertir isto numa float, ela só vai ter esta precisão destas casas decimais. Um exemplo. Tem uma precisão de um pouco mais casas decimais, mas para vocês entenderem. Enquanto que é mais fácil converter de um float, é mais fácil converter de um double para float, ele vai perder casas decimais. De um float para double, ele vai ganhar. E vai ganhar as que vocês introduzirem.